O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, sou Paulo Cruz, sou médico endocrinologista, trabalho no Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário e da Maternidade Escola da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu vou apresentar para vocês uma aula com o tema de diabetes na gestação. É um grande prazer para mim estar participando dessa atividade aqui no NUTEDES. Bom, quando a gente fala de diabetes na gestação, a gente pode estar diante de dois cenários. O diabetes gestacional, é aquele diabetes no qual a hiperglicemia é iniciada na gestação e não preenche critérios para o diabetes prévio, ou estarmos diante de um diabetes pré-gestacional. Diabetes tipo 2, que é o tipo de diabetes mais comum na população geral. Hoje em dia, com o aumento da prevalência, principalmente de obesidade na população de idade jovem, é cada vez mais frequente mulheres gestantes com diabetes tipo 2. E muitas dessas, por vezes, desconhecem o diagnóstico. O diabetes tipo 1, que é um tipo de diabetes que costuma também se iniciar na infância e na adolescência, ou seja, acomete mulheres também em idade fértil e gestantes, e outras formas mais raras de diabetes, como MOD, LADA, diabetes secundários a outras endocrinopatias, diabetes secundários a uso de medicações, mas aí esses tipos são menos frequentes. Então, qual a importância desse tema para ser abordado? O diabetes na gravidez ele pode estar associado a complicações precoces e crônicas. Dentre as complicações precoces, nós temos o abortamento e malformações. Em geral, essas duas complicações estão mais relacionadas a gestantes com diabetes prévio, pois elas vão ter hiperglicemias mais acentuadas no início da gravidez e na fase de organogênese. E também outras complicações, como pré-eclâmpsia, macrosomia, hipoglicemia neonatal, síndrome do desconforto respiratório neonatal, hiperbilirrubinemia e, em casos mais graves, até o óbito fetal. Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, ele mostra um estudo em pacientes com diabetes tipo 1, e ele estudou a associação entre o nível de hemoglobina glicada ao início da gravidez com o risco de malformações cardíacas. Veja que a partir de hemoglobina glicada acima de 6, a gente já tem aumento do risco de malformações, e esse aumento é gradual de acordo com o nível de glicada. Então, veja, se você for observar bem, pacientes que têm uma glicada em torno de 10% têm um risco de aproximadamente também 10% de malformações cardíacas, né? Ou seja, um risco bem considerável.
Como eu comentei, existem também, além das complicações precoces, as complicações tardias, principalmente complicações relacionadas à síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e diabetes. Essas complicações tardias, elas acometem posteriormente tanto aquela mulher que foi exposta ao diabetes na gravidez, quanto a criança que nasceu de uma gestação onde houve o diabetes. Então, mulheres que tiveram DMG e crianças que nasceram de gravidezes com DMG, eles têm no futuro um risco aumentado em comparação à população geral de desenvolver esses componentes da síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e diabetes. E isso, do ponto de vista populacional, tem um impacto muito grande a nível de custos para o sistema de saúde, assistência médica em geral e os serviços de saúde em geral. Então, antes de falar sobre o diabetes na gestação, a gente vai abordar como conduzir uma paciente que sabidamente tem diabetes e deseja engravidar. Então, é importante o planejamento familiar para toda paciente com diabetes em idade fértil. Então, pacientes jovens, né? Por exemplo, pacientes com diabetes tipo 1, pacientes com diabetes tipo 2, entraram na idade fértil, ou seja, passaram da puberdade, nós temos a obrigação de sempre abordar esse tema com elas, com essas pacientes, sobre os riscos de uma gravidez com diabetes descompensado. A gente sabe que boa parte das gestações acontecem de forma não planejada. Então, não podemos esperar o desejo da paciente engravidar para abordar essa temática. Importante o acompanhamento com a equipe multiprofissional, então, educadores em diabetes, enfermeiros, profissionais médicos, nutricionistas, educador físico, psicólogos, às vezes assistente social, todo mundo é importante nesse processo. É importantíssimo um controle glicêmico adequado, então recomenda-se idealmente uma glicada abaixo de 6 a 6,5, como a gente viu, a partir desses níveis já aumenta o risco de malformações e de complicações, né? Então, se possível, o controle adequado do diabetes, a gente sabe que muitas vezes é uma realidade difícil, principalmente para pacientes com diabetes tipo 1, algumas pacientes nunca na vida tiveram uma glicada abaixo de 6 ou 6,5, ou alguns pacientes, para alcançar esses níveis de hemoglobina glicada, acabam expondo-se a um risco maior de hipoglicemias, né? Mas seria o ideal. Importante rever o uso de medicações. Algumas medicações que essas pacientes costumam utilizar, elas são contraindicadas na gravidez, né? Como a maioria dos antihipertensivos, como IECA, BRA, as estatinas também são categoria X na gestação, é frequente o uso de estatinas em pacientes com diabetes, os fibratos. Então, essas medicações, idealmente, devem ser descontinuadas ou trocadas por outras que são adequadas. Para pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, importante medidas para redução do peso. Então, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade aumentam o risco de diversas complicações na gestação, e a paciente perder peso antes de engravidar reduz a incidência desses eventos. Na gestação, você pode ter também uma progressão de algumas complicações do diabetes, como a retinopatia e a doença renal do diabetes. Então, idealmente, essas pacientes devem realizar uma avaliação com mapeamento de retina e a pesquisa de albuminúria, bem como a creatinina sérica para o cálculo do clearance de creatinina. Falando agora sobre o diabetes gestacional, propriamente dito, esse gráfico resume um pouco mais ou menos como é que é a fisiopatologia da condição. Então, no gráfico a gente tem uma curva relacionando os níveis de insulina na vertical com as semanas de gestação na horizontal. Vejam que a linha tracejada, ela refere-se a pacientes saudáveis, tá? A linha contínua, ela refere-se a pacientes com diabetes gestacional. Então, a gente sabe que a partir mais ou menos da metade da gravidez, ou seja, com 20 semanas de gestação, há um aumento da resistência à insulina, e esse aumento da resistência à insulina ocasiona um aumento das necessidades de produção de insulina para superar essa resistência. Então, naturalmente,
As pacientes saudáveis, elas conseguem dar conta dessa necessidade de aumento e você vê um aumento da produção de insulina. As pacientes que têm diabetes gestacional são pacientes que não conseguem aumentar a produção da insulina de forma suficiente a romper essa resistência à insulina. Então, você vê que na linha contínua não há a elevação que acontece de forma fisiológica. E, consequentemente, os níveis inadequadamente produzidos de insulina acabam ocasionando um aumento dos níveis glicêmicos, né? Ou seja, a paciente não consegue controlar a glicemia. Quais seriam os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes? Então, são esses, né? A idade avançada, acima principalmente de 30 anos de idade, pacientes que têm sobrepeso ou obesidade, sedentários, pacientes com história familiar de diabetes, a nossa etnia latina é um fator de risco também, a presença de outros componentes da síndrome metabólica, como hipertensão, dislipidemia, a síndrome dos ovários policísticos, que é uma condição onde há um aumento da resistência à insulina, a acantose nigricans, que também é um elemento no exame físico que indica resistência à insulina, e a presença de doença cardiovascular estabelecida. Então, são os fatores de risco para diabetes tipo 2 em geral, né? São os mesmos fatores de risco para diabetes gestacional também. Com relação ao rastreamento, o grande estudo que embasou os métodos atuais de rastreamento é o chamado estudo RAPO. Foi publicado no New England em 2008. Foi um estudo prospectivo, observacional, com cerca de 25 mil pacientes. E nesses estudos eles avaliaram o teste oral de tolerância à glicose e as medidas das glicemias com os tempos de 0, 1 e 2 horas, com pacientes entre 24 a 28 semanas de idade gestacional. E o que foi que eles viram? Viram uma relação linear entre hiperglicemia e algumas complicações materno-fetais. Pré-eclâmpsia, indicação de cesariana, macrosomia e hipoglicemia neonatal. Então, a partir desse estudo foram determinados os valores utilizados como valores de corte para o diagnóstico de diabetes na gestação, que seriam a glicemia de 92 de jejum, 180 com 1 hora e 153 com 2 horas, onde houve um aumento, né, a partir desses valores, de um risco de 1,75 para essas complicações, ou seja, o peso ao nascer acima do percentil 90, a gordura corporal neonatal acima do percentil 90 e o péptido C no cordão umbilical acima do percentil 90 também, que seria um indicativo de hiperinsulinismo do recém-nascido, um indicativo de hiperglicemia materna. Então, a partir dos dados do estudo RAPO, né, a Organização Mundial de Saúde e também a Sociedade Brasileira de Diabetes, bem como a Organização Pan-Americana de Saúde, estabeleceram os fluxos de rastreio para diabetes gestacional. Então, pacientes no primeiro trimestre, ao início do pré-natal, ou seja, aquelas pacientes que têm menos de 20 semanas de idade gestacional, devem ser submetidas a uma glicemia plasmática de jejum. Lembrar que não é glicemia capilar, é uma glicemia plasmática para avaliar se a paciente tem diabetes prévio, ou se está normal, ou se tem diabetes gestacional. Pacientes que no início da gravidez já têm glicemia maior ou igual a 126, já é um indicativo de que essa paciente tinha diabetes prévio e não sabia. É o chamado diabetes overt. Tá? Então, você já configura ela como uma portadora prévia de diabetes. Pacientes com glicemia abaixo de 92 é considerado um rastreamento inicial normal. E as pacientes que têm a glicemia na faixa entre 92 a 125, aí sim configura-se a faixa do diabetes mellitus gestacional. Sabemos que muitas gravidezes iniciam o pré-natal, infelizmente, de forma mais tardia, né? Ou seja, inicia o pré-natal já com mais de 20 semanas. Então, naquelas pacientes que têm mais de 20 semanas, até 28 semanas, recomenda-se o TOTG entre 24 a 28 semanas, e para aquelas pacientes que iniciam o pré-natal com mais de 28 semanas, recomenda-se o TOTG de forma imediata, né? Como eu disse, o TOTG ele é um teste de tolerância à glicose, na qual a paciente vai ingerir 75 gramas de glicose anidra concentrada e vai ser avaliada a glicemia tanto em jejum quanto 1 e 2 horas após a ingesta
da glicose. É considerado diagnóstico de diabetes gestacional se pelo menos um dos valores estiver alterado, ou seja, o jejum entre 92 a 125, com uma hora maior ou igual a 140 e com duas na segunda hora de 153 a 199. Se a paciente tiver uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma glicemia na segunda hora maior ou igual a 200, também configura-se um quadro de alta possibilidade de um diabetes mellitus prévio, em vez de um diabetes mellitus gestacional. Lembrando que pacientes que têm o rastreamento inicial negativo, ou seja, aquelas pacientes que no primeiro trimestre tiveram uma glicemia abaixo de 92, elas devem, de forma universal, entre 24 a 28 semanas, realizar o TOTG. Então, o rastreamento ele é universal. Obviamente, pacientes que tiveram rastreamento inicial alterado, ou seja, uma glicemia de jejum maior ou igual a 92, não devem ser submetidas ao TOTG, porque elas já receberam o diagnóstico no primeiro trimestre. Elas devem ser tratadas imediatamente, em vez de re-rastreadas. Muito bem. Uma vez realizado o diagnóstico do diabetes na gestação, qual seria a conduta? Então, o ideal é que essas pacientes sejam conduzidas por uma equipe multidisciplinar. Todas essas pacientes devem ser orientadas e educadas com relação à condição, aos riscos das complicações, a orientações gerais. O ideal é que elas sejam encaminhadas, se possível, para o nutricionista, para fazer uma orientação melhor do controle alimentar. A monitorização glicêmica é um componente fundamental do tratamento, da conduta, porque somente através da monitorização glicêmica nós saberemos como está o controle. Como eu falei, o controle alimentar é importante, a atividade física também faz parte do tratamento. Toda gestante, na verdade, deve fazer atividade física, mas aquelas com diabetes, aí sim tem uma indicação ainda maior, exceto se houver algum tipo de contraindicação. O tratamento farmacológico ele é indicado quando há uma falha a essas mudanças de estilo de vida. E o suporte social e psicológico, principalmente no nosso meio, acaba sendo também de fundamental importância. Com relação à monitorização glicêmica, nós podemos dividir em dois cenários. Então, pacientes tratadas com medidas não farmacológicas, ou seja, apenas mudança de dieta, atividade física, modificações comportamentais, e pacientes que estão tratando com medicamentos. Nas pacientes que estão apenas com mudança de estilo de vida, se houver uma viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, a indicação é um perfil diário de 4 medidas de glicemia capilar. As glicemias de jejum e as glicemias após o café, almoço e jantar. Preferencialmente, 1 hora depois. Lembrando que é 1 hora depois do início da refeição. Nas situações onde a viabilidade financeira e disponibilidade técnica seja parcial, ou seja, o paciente está com dificuldade de receber as fitas, não consegue comprar, aí admite-se um perfil de 4 pontos ao dia, mais 3 vezes por semana, ou seja, em dias alternados. Naquelas pacientes que estão com tratamento farmacológico, se viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, o ideal é a realização, aí sim, do perfil diário de 6 pontos, ou seja, pré e pós-café, pré e pós-almoço e pré e pós-jantar. Já se a viabilidade financeira e disponibilidade técnica for parcial, aí aceita-se que o perfil diário seja com 4 medidas em vez de 6. Eu vou comentar rapidamente sobre o sistema de monitorização contínua, onde nós temos estudos mostrando benefícios, sobretudo para pacientes com diabetes tipo 1. O sistema de monitorização contínua é um dispositivo aplicado no subcutâneo que vai mostrar o comportamento das glicemias de forma contínua durante as 24 horas. Essa análise é feita através de gráficos, então você vê nesses gráficos aí
que, em vez de medidas pontuais, nós temos um contínuo aí do comportamento das glicemias. Então, ele mostra para a gente, com maior precisão, as variações das glicemias e as incidências de hipoglicemias. Então, a indicação, né, isso aqui é um resumo do relatório do CGM, a indicação ela é para pacientes com diabetes tipo 1. Infelizmente, a gente não tem ainda disponível na rede, mas possivelmente em breve a gente já poderá ter. Então, é interessante, obviamente, o manuseio, né, desse tipo de ferramenta é feito pelo médico especialista, pelo endocrinologista, mas é importante os médicos clínicos gerais saberem da existência desse tipo de dispositivo. Bom, com relação à monitorização glicêmica, ela deve ser feita, como eu falei, nas pacientes com diabetes gestacional, com a glicemia capilar, ou seja, a glicemia da ponta de dedo, e as metas estabelecidas pela Sociedade Brasileira de Diabetes são glicemias de jejum e pré-prandiais entre 65 a 95, glicemia 1 hora pós-prandial abaixo de 140. Caso a paciente faça a glicemia com 2 horas em vez de 1 hora, a meta é uma glicemia abaixo de 120. Mas, como eu disse, se possível, fazer com 1 hora, porque o pico de 1 hora é mais parecido com o pico fisiológico de uma pessoa sem diabetes. E muitas vezes há uma certa dificuldade, né, para a gente chegar a essas metas, principalmente em pacientes que têm uma certa variabilidade glicêmica maior. Então, para pacientes que têm mais variabilidade glicêmica e mais incidência de hipoglicemias, os alvos podem ser menos rigorosos. Tá? A hemoglobina glicada ela é um método secundário de avaliação do controle glicêmico na gestação. Não é um exame obrigatório de ser feito, mas pode ser realizado, sobretudo em pacientes com diabetes prévio, ou seja, pacientes com diabetes tipo 2 prévio, ou pacientes com diabetes tipo 1. E o ideal é que o nível esteja abaixo de 6%. Se houver a incidência de hipoglicemias frequentes, tolera-se também um alvo menos rigoroso, né, de até 7%. Mas o método principal realmente é a realização das glicemias capilares, as glicemias de ponta de dedo. Vou mostrar para a gente com maior precisão os horários que as glicemias estão dando mais alteradas, né, e permite ajustes mais precisos, principalmente das insulinas. Um elemento importantíssimo do tratamento dessas pacientes é a terapia nutricional. Como eu falei, o ideal é que todas essas pacientes sejam acompanhadas por nutricionista. Né? Lembrar que o déficit calórico muito intenso não é recomendado, então pelo menos 1.600 calorias ao dia, em geral até mais calorias ao dia são necessárias, até porque a paciente precisa ter uma oferta adequada calórica e nutricional para ela e para o feto. Interessante fracionar as refeições para evitar aquele padrão mais hiperfágico, ou seja, uma grande ingesta, sobretudo de carboidratos, concentrada em poucas refeições ao dia. E a ingesta de carboidratos, ela não deve, você vai orientar, né, uma restrição, mas não deve ser uma restrição tão intensa, ou seja, não recomenda-se uma dieta low carb, por exemplo. Recomenda-se evitar o excesso de carboidratos, né, mas 40% a 55% são indicados, preferencialmente com aqueles chamados carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, os carboidratos integrais, né, como pão integral, arroz integral, esses carboidratos mais complexos, eles ocasionam uma elevação menos acentuada das glicemias, diferentemente dos carboidratos simples, né, por exemplo, alimentos contendo açúcar, né, que devem ser evitados. Os alimentos in natura devem ser preferidos, assim como deve-se haver um estímulo à ingesta de sementes oleaginosas, né, que são elementos ricos em colesterol bom e tem um efeito metabólico também benéfico para o controle glicêmico. Evitar alimentos processados e também evitar a ingesta do excesso de sal, até porque pacientes com diabetes gestantes, elas têm um risco maior de desenvolver desordens hipertensivas. Com relação aos adoçantes, né, então, essa tabela aí é uma tabela publicada na diretriz brasileira, em conjunto da Sociedade Brasileira de Diabetes
e da Febrasgo, que é a Federação Brasileira de GO. Então, todos os adoçantes praticamente são liberados, tá? Contanto que em quantidades moderadas. A recomendação prática é de até 6 sachês ou 15 gotas ao dia de adoçante. Tá? A preferência, claro, é sempre procurar evitar totalmente tanto açúcar quanto o adoçante, mas pode-se utilizar o adoçante em vez do açúcar. Com relação ao ganho de peso, esse é um tema importantíssimo. A gente sabe que o ganho de peso excessivo na gestação ele está associado a um descontrole maior das glicemias, a um risco maior de desordens hipertensivas, cesarianas, prematuridade, ou seja, diversas complicações, né? Aumenta o risco de obesidade na prole, aumenta o risco de retenção desse peso na própria mulher depois do parto. Então, existe uma tabela, que ela é uma tabela do Instituto de Medicina americano, mas é utilizado em todas as diretrizes mundo afora, que mostra a recomendação do ganho de peso para as gestantes de uma forma geral, incluindo as pacientes com diabetes também. Então, aquelas pacientes que engravidam com IMC prévio abaixo de 18,5, são pacientes com baixo peso, a recomendação é um ganho de peso de 12,5 até 18 quilos. As pacientes que engravidam com IMC adequado, ou seja, entre 18,5 a 24,9, a recomendação de ganho de peso é de 11,5 até 16 quilos. À medida que o IMC vai aumentando pré-gestacional, a faixa de ganho de peso vai reduzindo. Então, pacientes que engravidam com sobrepeso, IMC de 25 a 29,9, o ganho deve ser limitado de 7 a 11,5 quilos. E em pacientes com obesidade, que acaba sendo uma grande realidade, né, dos nossos dias atuais, a recomendação é que o ganho de peso na gestação seja limitado de 5 a 9 quilos. Por isso também a importância do controle da dieta, da prática de atividade física, porque tudo isso vai ajudar também a controlar o ganho de peso total na gestação. Com relação à atividade física, praticamente as atividades físicas que não têm impacto nem grandes riscos são todas liberadas, né? Caminhada, bicicleta ergométrica, exercícios aeróbicos, dança, natação, inclusive exercícios de força e resistência, então musculação, academia, tudo isso pode ser realizado, deve ser realizado, né? Os estudos mostram que exercícios de força e resistência também ajudam no controle glicêmico, não aumenta o risco de parto prematuro, então a gente sempre deve estimular se não houver contraindicação. A duração ideal seria de 30 a 60 minutos, cerca de 3 a 4 vezes por semana. Mas, o que a paciente conseguir fazer, se não conseguir alcançar essas metas, algum exercício que ela faça já é melhor do que nenhum. Alguns sinais alertam para a interrupção do exercício e para a contraindicação. Então, pacientes com história de sangramento, dor abdominal, contrações, perda de líquido, então alguns sintomas mais incapacitantes, né, como dispneia, tonturas, cefaleia, dor torácica, fraqueza, aí realmente essa paciente vai ser limitada e deve interromper o exercício, tá? Mas de uma forma geral, toda gestante deve fazer exercício, especialmente as pacientes com diabetes. Com relação ao tratamento farmacológico, então, em geral, o tratamento farmacológico ele acaba sendo necessário em 20% dos casos. Ou seja, se você for olhar por outro lado, 80% dos casos as pacientes vão controlar o diabetes apenas com as mudanças de estilo de vida. E qual seria, então, a indicação de tratamento farmacológico? A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda o início se houver 2 ou mais medidas glicêmicas alteradas após 1 a 2 semanas de monitorização de estilo de vida. Então, é um critério rigoroso, até porque as complicações do diabetes são potencialmente graves, né? Também pode-se considerar o tratamento farmacológico, mesmo para pacientes com glicemias dentro das metas, caso a circunferência abdominal fetal esteja acima do percentil 75 entre 29 a 33 semanas. Isso é um indicativo, a circunferência fetal elevada, abdominal,
é um indicativo que provavelmente essa paciente está tendo algumas hiperglicemias que não estão sendo flagradas durante a monitorização com as pontas de dedo. E estudos mostraram que a insulinização dessa paciente com insulina basal reduz o risco, sobretudo, de macrosomia ao nascimento. Com relação ao tratamento farmacológico, a medicação de primeira escolha é a insulina. A insulina, a gente sabe que ela não atravessa a barreira placentária, então é um indicativo de segurança. E caso ela seja iniciada de forma intensiva, ou seja, aquele esquema basal bolus, né, pacientes que apresentam glicemias alteradas em múltiplos horários, então você vai fazer uma insulinização plena, a dose inicial recomendada é de 0,5 unidades por quilo. Essa é a dose total da insulina ao dia. Tá? Então, você vai dividir essa dose em metade de insulina basal e em metade de insulina rápida antes das refeições. Os análogos de ação ultralenta e ultra-rápida, eles podem ser preferíveis para aquelas pacientes de difícil controle. A gente sabe que as insulinas disponíveis no SUS, de uma forma geral, são a insulina NPH e regular humana. Mas essas insulinas, elas têm um risco mais aumentado de hipoglicemia, de maior instabilidade, variabilidade glicêmica. Então, nas pacientes de difícil controle, o uso de análogos pode trazer uma estabilidade maior do controle glicêmico. Uma vez iniciada a insulina, esses ajustes devem ser feitos a cada 7 a 14 dias. Então, aqui a gente tem uma tabela da Anvisa com relação às categorias de risco das insulinas. Tá? Então, a gente vê que as insulinas mais utilizadas em nosso meio, que são a NPH e a regular, elas são categoria de risco B. No entanto, nós temos alguns análogos de insulina de ação rápida, como, por exemplo, a Aspart e a Fast-Aspart, bem como análogos de ação lenta, como a Detemir e a Degludeca, que são categoria A, então realmente seriam as opções preferíveis. E nós temos algumas insulinas também categoria C, como a insulina glulizina, que é um análogo de ação rápida, a insulina glargina também, que é um análogo de ação lenta. Lembrando que categoria C não significa que você não pode usar, né? Você vai usar se você julgar que o benefício supera riscos. De uma forma geral, a gente, apesar de você não ter essas insulinas classe C, elas são essas categorias porque não tem estudos randomizados, controlados, mais bem definidos, mas tem diversos outros trabalhos mostrando uma relativa segurança. Então, a gente acaba utilizando com uma certa frequência, principalmente em pacientes com diabetes tipo 1, que se beneficiam do uso da glargina e da glulizina. Aqui eu coloquei um gráfico mostrando mais ou menos o perfil dos horários de ação de cada insulina. Né? Então, nesse gráfico inicial, a gente tem as insulinas basais. Né? Vejam que a insulina NPH, ela faz um pico de ação aí de entre mais ou menos 4 a 8 a 10 horas após a administração. Então, ela faz um pico. Né? Então, esse pico, né, que você vê que o pico da NPH é o pico mais intenso de todos aí. Por isso que ela é uma insulina que aumenta o risco de hipoglicemia. A Detemir, né, que é essa que está em azul claro, ela faz um pico, mas também é um pico menos intenso. Tá? A glargina, né, que é esse azul aí mais escuro, ela já é mais estável, né, tem uma duração aí que se aproxima de 24 horas, mas faz ainda um certo pico. E as outras duas ali que estão à direita, né, em amarelo e marrom, são realmente as insulinas que são mais estáveis, né? Você vê que é um padrão aí praticamente sem pico, né? Que é a glargina U300, que é uma glargina mais concentrada, tem 300 unidades por ml, e a Degludeca. Né? A Degludeca é a insulina com o maior perfil de ação, de termos de tempo, né? Aproximadamente 42 horas, e de todas essas insulinas, é a insulina que tem o menor risco de fazer hipoglicemia grave e hipoglicemia noturna. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a ação das insulinas rápidas. Veja a insulina regular, que está em vermelho. Ela é uma insulina rápida, mas não é tão rápida assim. Ela começa a agir com 30 minutos e faz um pico aí com duração de 2 a 3, até 4 horas, né? Então, ela tem uma ação mais prolongada.
E essa ação mais prolongada justifica também um aumento do risco de hipoglicemias. Já os análogos de insulina, que são essas insulinas aí que estão em azul, né, tanto mais escuro quanto mais claro, aí sim, você vê que elas têm uma ação mais curta, de 5 a 15 minutos, e tem um pico também mais curto, aí próximo de 1 hora e meia, se assemelhando mais ao fisiológico, né, do corpo humano quando o indivíduo ingere algum carboidrato. Com relação à prescrição, então, como eu falei, a dose inicial ela é de 0,5 unidades por quilo por dia, tá? Por quilo por dia. A maioria das pacientes acaba precisando de doses maiores, mas essa é a recomendação de dose inicial, porque algumas pacientes podem ser mais sensíveis e apresentar hipoglicemia. E você vai dividir entre metade de insulina basal e metade de bolos. As opções de insulina basal que a gente tem, então a NPH, que é o que a gente tem mais na prática, então a NPH, como ela tem esse perfil de ação mais curto, você tem que dividir a dose, realmente você pode fazer 2 até 3 vezes ao dia, então fazendo 2 vezes ao dia, a gente faz uma dose um pouco maior antes do café, 2/3 e 1/3 antes de dormir. Lembrar que a NPH deve ser prescrita à noite, preferencialmente ao deitar, porque se ela for prescrita antes do jantar, aumenta o risco de hipoglicemia de madrugada. A DTMI, que é um análogo de ação lenta, ela tem um perfil mais estável do que a NPH, então você pode fracionar em 2 porções iguais de dose, antes do café e antes do jantar. E a glargina e a degludec, elas têm uma ação realmente mais prolongada, então deve ser feita uma vez ao dia, trazendo mais comodidade para a paciente e menor risco de hipoglicemia. Os bolos, você vai escolher uma opção de insulina rápida, pode ser a insulina regular, asparte, glulizina, lispros, e vai inicialmente dividir em 3 doses iguais antes de cada refeição. Depois você vai ajustar. Lembrando que esse esquema de prescrição é aquele esquema de insulinização intensiva, na qual a paciente tem hiperglicemias em diversos horários. Muitas vezes as pacientes elas se apresentam com glicemias pontualmente elevadas, né? Ou seja, só uma glicemia antes do almoço que está elevada, as outras estão todas normais. Então, nesse caso, você não vai fazer um esquema de insulinização intensiva. Você vai começar uma insulina especificamente em um determinado horário para agir para o controle daquela glicemia que está dando alterada naquele horário específico. Aí, nesses casos, ao iniciar uma insulina pontual em um determinado horário, a dose que deve ser feita é próxima de 0,1 unidade por quilo, tá? Ou seja, uma dose menor. Com relação à metformina, ela é uma medicação de categoria B, né? Ou seja, pode se utilizar na gravidez. No entanto, é uma opção de segunda escolha. Tá? 50% dos pacientes que usam que usam metformina vão precisar de insulina, então há uma falha terapêutica num número considerável de pacientes. Ela atravessa a barreira placentária livremente, então passa para o feto, só que a gente sabe que ela é segura em relação a aborto e malformação. Então, com relação a isso, não há problema. Alguns estudos mostraram aumento do risco de prematuridade e recém-nascidos menores ao nascer, bem como índices maiores de adiposidade na prole. Então, nós temos diversos estudos com a metformina avaliando as crianças ao nascimento, mas também há estudos avaliando como essas crianças estão a longo prazo, né, depois de 7, 9 anos de idade. E alguns desses estudos, não todos, mas alguns mostraram que pode haver nessas crianças aumento de alguns índices, como prega cutânea, circunferência abdominal, relação cintura-quadril, né, que são os índices de adiposidade, mostrando uma tendência maior de obesidade na prole, né, naquelas crianças que foram expostas à metformina durante a gravidez, em comparação a crianças que foram expostas à insulina. Então, por conta desses possíveis efeitos a longo prazo na prole, a metformina ela é uma medicação de segunda escolha e a insulina é a medicação de primeira linha. Então, sempre preferir, ao indicar-se o tratamento farmacológico, o início de insulina.
No entanto, há indicações, né, que a gente pode considerar o uso da metformina. A primeira, paciente que não tem acesso à insulina. Hoje em dia isso é mais difícil, porque as insulinas estão amplamente disponíveis aí nos postos de saúde, né, inclusive programa do governo em algumas redes privadas de farmácia, farmácia popular, mas a inacessibilidade seria uma indicação. Dificuldade na administração da insulina, alguns pacientes não têm uma instrução suficiente para lidar com números, com doses de insulina, então é até arriscado a paciente aplicar uma dose errada e ter uma hipoglicemia grave, então também seria uma indicação de insulina. Pacientes com estresse exacerbado, fobia de agulhas, né? Isso aí também não é comum da gente ver, mas acontece, alguns pacientes realmente têm uma fobia total a qualquer coisa injetável. O descontrole com doses de insulina muito elevadas, então pacientes que estão usando doses acima de 2 unidades por quilo, e mesmo assim estão com o controle glicêmico inadequado, aí você pode considerar o início da metformina, porque ela vai melhorar a sensibilidade periférica, né, e a ação da insulina. Além disso, o ganho de peso, tanto materno ou fetal excessivos, pode ser uma indicação. Como fazer o uso da metformina? Inicia-se com a dose de 500 mg ao dia e titula-se semanalmente até a dose cheia de 2.000 a 2.500 mg por dia. Lembrar que a metformina, um dos efeitos colaterais mais comuns são os efeitos gastrointestinais, dor abdominal, diarreia, náusea. Por isso que é importante a titulação semanal. Existem algumas contraindicações formais ao uso da metformina, então a SBD recomenda evitar em pacientes com peso fetal abaixo do percentil 50, por quê? Porque são pacientes que já têm um risco maior de restrição do crescimento intrauterino, né? Então, o próprio crescimento intrauterino restrito já é também uma contraindicação, assim como a doença renal crônica, né? A doença renal crônica ela é uma contraindicação à metformina na população geral e na gestante também. Algumas condições que aumentam o risco de restrição de crescimento intrauterino, como hipertensão, pré-eclâmpsia, também podem ser consideradas uma contraindicação relativa. Com relação à glibenclamida, né, que a gente tem disponível aí nos postos de saúde, ela é uma categoria C na gestação, mas de uma forma geral a gente não recomenda, tá? Então, por quê? Porque apesar de ser segura também com relação a risco de malformação, abortamentos, ela atravessa a barreira placentária e aumenta o risco também de hipoglicemia e macrosomia fetal, né? É um secretagogo de insulina, então deve-se evitar. Muito bem. Com relação ao pós-parto, é importante a gente orientar essas pacientes sobre a conduta nesse momento, né? Então, pacientes com diabetes gestacional, ou seja, aquele diabetes que foi diagnosticado durante a gestação e não se enquadra em critérios para diagnóstico prévio de diabetes, a recomendação é suspender o tratamento farmacológico. Mesmo que essa paciente esteja utilizando dose alta de insulina, após o parto você suspende, tá? Pode suspender. A grande maioria das pacientes com diabetes gestacional, elas vão ter as suas glicemias normalizadas após o parto. Então, na maioria das vezes, é uma condição transitória. Algumas vezes pode ser persistente, tá? E algumas vezes a paciente poderia ter diabetes prévio também e não soubesse, né? Então, isso pode acontecer e evoluir com a persistência do quadro depois. Então, todas essas pacientes com diabetes gestacional, no entanto, elas devem ser reavaliadas com 4 a 12 semanas através do TOTG, exatamente para confirmar se houve uma normalização do perfil glicêmico dessa paciente ou se elas ficaram com um quadro de diabetes posteriormente ou pré-diabetes. Lembrando que os valores utilizados nesse TOTG de 75 gramas são os valores utilizados para a população geral. Então, o paciente faz a ingesta da glicose e verifica a glicemia 2 horas depois apenas, não tem a coleta de 1 hora.
Se a glicemia estiver abaixo de 140, 2 horas depois, tá normal. Então, o paciente está normoglicêmica. Se a glicemia se enquadrar entre 140 a 199, é a faixa de intolerância à glicose, ou seja, pré-diabetes, né? Lembrando que esse termo pré-diabetes, ele existe e é utilizado tanto pela Sociedade Brasileira de Diabetes quanto a americana. Então, é um pré-diabetes. Caso a glicemia esteja maior ou igual a 200, aí sim configura-se um quadro de diabetes mesmo. Tá? Então, é importantíssima a realização desse TOTG. Infelizmente, a adesão a esse TOTG, os estudos mostram, a gente vê na prática, é mais limitada, as pacientes acabam não indo muitas vezes, mas é fundamental. E é importante também que essas pacientes com diabetes gestacional, após o parto, elas mantenham um estilo de vida saudável, ou seja, mantenham o controle da alimentação, mantenham a prática de atividade física, mantenham o controle do peso corporal. Por quê? Porque pacientes com DMG, elas têm um risco muito elevado de, no futuro, desenvolver diabetes tipo 2. Né? Alguns estudos mostraram que o risco pode ser até de 50% a 70% depois de 15 a 25 anos. E esse risco reduz consideravelmente com a adoção das mudanças de estilo de vida. Lembrar que o risco de síndrome metabólica e diabetes tipo 2, ele também é aumentado na prole. Então, aquela criança que nasceu de uma gestação com diabetes gestacional também deve ser estimulada a ter um estilo de vida saudável, fazer atividade física, controlar o peso, para evitar que no futuro desenvolva diabetes tipo 2. Na paciente que tem diabetes tipo 1, a dose de insulina deve ser reduzida após o parto, em cerca de 1/3. Né? A gente sabe que durante a gestação aumenta-se as necessidades de insulina por conta do aumento da resistência à insulina e após o parto reduz. Então, naturalmente, a gente vai reduzir logo após o parto a dose das insulinas. E nas pacientes com diabetes tipo 2, nem todos os antidiabéticos orais são indicados para aquela paciente que está amamentando. A gente tem muitos estudos mostrando a segurança da metformina, tá? A glibenclamida, ela parece atravessar um pouco a barreira ali, então, ou seja, parece estar presente em pequena quantidade no leite, mas em quantidade muito pequena, então acaba sendo permitido também. Mas todos os outros antidiabéticos orais, né, como a própria gliclazida, que a gente tem mais disponível também no posto, inibidores de SGLT2, inibidores de DPP4, análogos do GLP-1, pioglitazona, né? Então, todas essas outras classes aí, nós não temos estudos avaliando a segurança na lactação. Então, deve ser evitada também. Uma vez que a paciente pare de amamentar, aí, obviamente, você pode usar qualquer outro tipo de medicação. Era isso, gente. Obrigado. Foi um prazer. Excelente, doutor Paulo. Muito bom, prazer enorme estar aqui com o senhor, né? Assim, fechando esse módulo, né? Na verdade, esse bloco de ciclo de palestras dedicado à obstetrícia, à saúde dessa gestante, nesse binômio, né? Mamãe e bebê também, por que não? Como o senhor falou. Então, assim, estamos muito felizes. Foi um bloco extremamente importante, desde a atenção integral, porque a gente vê que essas pacientes, elas começam, muitas delas no pré-natal, né, lá na atenção primária mesmo, depois é que elas são reguladas, né? Então, assim, é bom que elas sejam bem reguladas logo no início, né? Com seus autocuidados, com as suas orientações, com as suas mudanças comportamentais, se for possível, né? As que forem possíveis. E dentro dessa criticidade, serem reguladas, né? Ou para endócrino, ou para o grupo da endócrino, da obstetrícia também, né? Enfim, né? Com os outros colegas participando também, né? Dos cuidados assistenciais, não só clínicos, né? Como você falou várias vezes, educador físico, né? O nutricionista. Então, a gente fica muito feliz e, assim, pergunta se foi bom conversar com a gente aqui da Atenção Primária à Saúde, como é que foi essa complexidade aí desse área, conversar um pouquinho com essa primária. Se eu acho que dentro dessa perspectiva os pacientes vão se beneficiar, vão chegar melhor, né, até vocês, enfim. Nós aqui agradecemos muito. Olha,
Sem dúvida, né? O diabetes na gestação é a complicação metabólica mais comum na gestante e uma das complicações gerais mais comuns da gravidez e de alta incidência, né? Estima-se que cerca de 14% das gestantes desenvolvam diabetes gestacional. A gente viu que as complicações são potencialmente graves, né? E algumas orientações gerais, realmente é obrigação de qualquer profissional de saúde, né, saber dar, né? Claro que você não vai prescrever uma dieta para paciente, não vai prescrever um exercício, mas você consegue, como profissional de saúde, lidar com algumas orientações gerais que todas as pacientes devem receber, e principalmente no início mesmo, né, onde é feito o diagnóstico, que é ali na atenção básica, né? Então, esse momento inicial, as medidas de educação, de orientação, do manejo, né, o inicial é muito importante, né? O diabetes na gestação configura como um pré-natal de alto risco, né? Então, aumenta realmente o risco de diversas complicações, mas já tem trabalhos mostrando que a condução na atenção primária em pacientes que não fazem tratamento farmacológico reduz também a incidência de complicações, né? Então, assim, apesar das pacientes serem encaminhadas para serviços de referência, né, seja na rede secundária, seja nos hospitais de alta complexidade, muita coisa pode ser feita na atenção básica para evitar complicações para essas pacientes. Sem dúvida. Estamos aqui, dentro desse ciclo de palestra Saúde Digital, com o Dr. Paulo Cruz, nutricionista. Ele mesmo já está fazendo a interdisciplinaridade, porque quando a gente encaminhou estes títulos para o grupo da obstetrícia, né, eles chamaram dermatos, chamaram a partezinha, né, hemato, chamaram a parte do endócrino. Então, a gente já está feliz, porque a gente já está conseguindo conversar, né, e fazer a interdisciplinaridade e não uma empurroterapia como a gente conhecia antigamente, chamava de multidisciplinaridade, né? Então, eu encaminho o paciente para você e o paciente não é mais meu, eu não tenho mais nada a ver com isso e eu não preciso mais estar dentro dessa equipe. Hoje, nós podemos dizer que já somos equipe interdisciplinar. Muito obrigada, doutor Paulo. Então, assim, estamos aqui de portas abertas. Monte seu bloco da endócrino. Vamos falar, né, com esse pessoalzinho aí da atenção primária à saúde, no que é que pode ser reconhecido, manejado e no que é que pode ser realmente regulado, né, de acordo para a atenção secundária e a atenção terciária. Estamos aqui, conte conosco. Obrigado, um abraço.